Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à videoaula de hoje. Neste vídeo vamos explicar um pouco sobre os tipos de triângulo e como a gente classifica cada um deles com base na medida dos lados e na medida dos ângulos. Para a gente entender bem isso, a gente tem que ter sólido, bem fixo na nossa cabeça, os elementos primordiais do triângulo. Entendendo bem isso, a gente entende a classificação. Então lembra lá, sempre que a gente tem três pontos, aqui eu estou chamando de A, B e C, três pontos não colineares. O que é isso, professor? Três pontos que não estão alinhados, os três numa mesma reta. Quando a gente tem esses três pontos, a gente tem um triângulo. Definindo esse triângulo, a gente tem os lados do triângulo. Aqui a gente chama o lado Azinho, o lado oposto ao vértice A, o lado Bzinho, o lado oposto ao vértice B, e o lado Czinho, o lado oposto ao vértice C. Tendo isso em mente, a gente vai para o último elemento, que são os ângulos internos do triângulo. O que são os ângulos internos? É essa medida de abertura entre cada um dos lados, né? De dois em dois lados, né? Isso são os ângulos, então a gente dá uma medida a essa abertura. Tendo isso em mente, agora a gente vai para a classificação em função da medida dos lados do triângulo. Começando com o caso em que todos os lados têm a mesma medida. Aqui eu estou chamando a medida de L, tá bom? O L é um número. Quando todos os lados são iguais, a gente tem o triângulo equilátero. Lembra disso. Sempre quando as medidas dos lados forem iguais, é um triângulo equilátero. Partindo para o próximo triângulo, o triângulo isósceles são quando dois lados, apenas dois lados, têm a mesma medida. Quaisquer deles, mas tem que ser dois. Então aqui tem dois lados que têm a mesma medida. Aqui a gente representa lados congruentes, né, de mesma medida, com esse tracinho aqui, tá bom? Partindo para o último tipo de triângulo em função da medida dos lados, tem o triângulo escaleno, que são quando todos os lados têm medidas diferentes. Então aqui tem o lado Azinho, Bzinho e Czinho, e todos eles são diferentes entre si, não tem nenhum com a mesma medida. Então este é um triângulo escaleno. Partindo para o próximo tipo de classificação, que é a classificação em função da medida dos ângulos dos triângulos, a gente tem primeiro o acutângulo. O acutângulo é o triângulo em que todos os ângulos internos são menores que 90 graus. Aqui, por exemplo, a gente tem um triângulo que tem um ângulo de 60, um ângulo de 50 e um ângulo de 70 graus. Nenhum deles é 90 ou superior a 90. Então, este é um triângulo acutângulo. Acutângulo vem de agudo. Então, lembra disso na hora da prova, na hora ali do vestibular, que você vai se dar bem. O próximo tipo de triângulo é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele tem esse nome porque ele vem da secção ou do recorte de um retângulo. Então, ele vai ter um ângulo de 90 graus. Certo? Aqui nesse caso os outros ângulos são de 45, mas não necessariamente precisa ser. Aqui podia ser um ângulo de 30 e um ângulo de 60, enfim. O importante é que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. E por fim, o último triângulo que temos é o triângulo obtusângulo, que ele vai ter e apenas um ângulo maior que 90 graus. Nesse caso que o triângulo ele tem um ângulo de 110, mas de novo, podia ser qualquer ângulo maior que 90 graus e menor que 180, obviamente, porque se fosse 180, teria uma linha reta e não um triângulo. Aqui também não precisava ser 35 graus, podia ser qualquer outra medida, né? Desde que isso daqui fosse um triângulo possível de existir. E com isso terminamos a classificação dos triângulos em função da medida dos ângulos e dos lados de um triângulo.